Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite a você, internauta, a você que está nos vendo, assistindo. Já quero te agradecer pela sua participação, por estar nos assistindo, e também já te pedir desculpa porque nosso programa, nós temos um probleminha de iluminação, mas espero mais para frente poder melhorar essa situação. Bom, nosso programa tem por objetivo te dar princípios de como você vai interpretar as escrituras, porque nós temos hoje um excesso de informação e as pessoas não conseguem mais saber o caminho que seguir. Isso por quê? Porque lhe faltam os princípios. Por isso que o primeiro meu vídeo é sobre princípios, o segundo sobre memória, para você não esquecer o que você aprendeu. E agora nós vamos aprender o que é as escrituras, tá bom? Então vamos lá. As escrituras sagradas é algo inspirado pelo Espírito Santo, né? A escritura sagrada é inspirada pelo Espírito Criador. E essas pessoas tinham contato direto, conexão divina. Bom, e quando a gente pega as escrituras, né, a Bíblia como está hoje, ela se divide em Torá, os profetas, né, e o Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido entre Paulo e seus discípulos e entre os 12. Né? Os 12 ensinavam a pregar a lei, né? E Paulo ensinava a graça, que era o evangelho sem lei. Bom, isso não é um detalhe que vamos entrar agora. Vamos tentar entender como funciona a escritura. Vamos lá. A Torá, né, que na verdade é o Rumash, os 5 primeiros livros, é Rumash. A Torá está dentro desses 5 primeiros livros. A Torá significa instrução. As pessoas dizem que é lei, mas é uma instrução obrigatória. Então você traduz como lei, instrução, e tem essa questão. E todas as escrituras baseiam-se na Torá. Toda a situação prática, desde os profetas. Aí se você pegar os salmos ali, como está falando aqui, salmos são cânticos, terlina. E aí você vai ver que tudo ali interpreta a Torá. E o Novo Testamento também interpreta a Torá. Né? E a gente tem que entender que o que se chamam de Antigo Testamento, o que chamam de Novo Testamento, porque não é novo, é novo, e não é antigo, é a primeira aliança. Quem chama de antigo é Paulo. Né? Vamos lá. Mas ninguém tinha uma mentalidade de Antigo Testamento. Eu tenho entendimento que é a primeira aliança. Então tá, os 5 primeiros livros, todas as situações práticas para interpretar a lei. Né? E os 5 primeiros livros, os profetas eram uma escritura nacional, é um documento nacional que dava ao povo uma legitimidade como religião e nação, principalmente pegando a história de Bereshit, de Gênesis, que é o objetivo, que é Bereshit em princípio de certo e errado. O objetivo era dar princípios para o povo de Israel, que eles seria um povo que vem de uma linhagem santa, desde Adão, né? A sua língua, a sua religião já existia desde o começo, que Moshe estava trazendo ali de volta. Né? Moshe conta essa história, né, do Bereshit, de Gênesis, né? E ele vai contando para dizer a origem de toda a religião e de povo de Israel. Então todas as escrituras que se chamam do Antigo Testamento é uma ideia nacional, é uma religião e país, é a mesma coisa no mundo antigo. É importante que você entenda que religião é nação. Nação é religião no mundo antigo, não há diferença. Isso não existe, isso vai surgir depois, com o tempo. Nós vamos discutir isso mais para frente. E é tão importante você entender isso, que muitas coisas são inexplicáveis na Escritura, entendendo esse conceito. Por exemplo, por que Abraham tinha tanto medo de ir para Mitzray, para o Egito, sendo que muitos povos iam fazer Mitzray e ia para fazer negócio? É simples a explicação. Porque se você fosse um cananita, você tem um país inteiro com você. Você era de uma etnia, porque no mundo antigo cada país tinha pessoas basicamente da mesma etnia, não tinha muito de outro. Talvez o Egito, por ser uma potência, atrair muitas pessoas, talvez tivesse uma diversidade maior, mas geralmente os cananitas, eles eram do mesmo jeito, da mesma aparência, mesma religião, mesma veste, mesma coisa. Então você tem que entender, por exemplo, por que Abraham não teve medo e um cananita não tinha medo.
Se você matasse um cananita, todo o país, que era a religião, era a mesma família, você estaria comprando uma guerra e poderia estar desagradando os outros povos. Por isso que os egípcios não iam matar nenhum cananita, não iam matar nenhum babilônio, né? Não iam matar nenhum dos outros dos filisteus, porque eles tinham todo um país em volta deles. Mas Abraão estava sozinho. Você viu porque eles tinham medo? Eles estavam sozinhos, porque aí você começa a entender o medo que eles tinham, porque, pai, multiplica aquela promessa. Né? Lógico, tinha outra coisa de entender que era um povo escolhido, uma coisa de salvação, aquela mentalidade, sua linhagem continuar, quer dizer que o Criador foi contigo, também tem isso. Mas era também o medo de outros povos que estavam ali, porque eram religiões diferentes, outras religiões, fez assim, entendeu? Então veja como um conceito pode fazer você entender uma coisa. Por exemplo, no caso, tem gente que, o Rodrigo Silva diz que era impossível, seria uma vergonha Faraó escrever sobre Moshe, porque seria uma vergonha. Já por exemplo, o Fábio Sabino entende que eles iam escrever sobre isso. Agora é simples. Se ele descrevesse a história de Moshe, ia provar que os dedos dele são falsos. Entendeu? Se descrevem isso tudo certinho, ia ser complicado. Mas na verdade, tem escrito algo muito parecido com o de Moshe ali, Akhenaton. Era uma história provavelmente para mascarar o que aconteceu no Egito naquele momento, porque senão o povo estaria saindo, porque como religião é país e país é religião, o que dava ao Faraó o poder sobre o povo, o que fazia o povo obedecer ao Faraó? Acreditar que ele era escolhido, acreditar que ele é de uma linhagem. E o que faz aquele povo achar que tem direito de ser uma nação? Acreditar que é um povo escolhido, que é uma religião escolhida. Dentre todos os povos. Todos os povos contam o momento que se confunde a língua. Ele quer dizer que o outro povo confundiu, fez parte de uma rebelião, ele não. Todo povo tem essas histórias. Bom, entendendo essa questão de país ser religião, religião ser país, isso é importantíssimo. Então, toda a escritura, tudo que se chama de Antigo Testamento está falando com uma nação, uma religião, que religião é nação. E já o que se chama de Novo Testamento, tem os 12, né, que pregavam que a lei, pregavam a lei para a sua congregação. Era uma subdivisão dentro do povo de Israel. Que tinha os saduceus, os fariseus, né, e eles acreditavam que Yahushua era Mashiach. Essa é a ideia, que ele era, eles estavam, os escritos deles eram para uma congregação. E qual a diferença de ser para uma congregação e para uma nação mais específica? Porque fica mais pessoal. A interpretação de um texto escrito para uma nação é diferente. Um texto escrito para uma religião é diferente. Um texto escrito para um povo específico, uma congregação bem pequena, torna o texto mais pessoal, e a interpretação será realmente vai ser uma interpretação mais específica das coisas, não é simplesmente para um país inteiro, entendeu? Porque quando você pega tudo que se chama de Antigo Testamento, ele funciona como um slide. Cada ponto abordado é um ponto necessário, vital para a vida do povo de Israel durante a história. O Criador estava especificando ponto a ponto até para os dias de hoje, porque ele sabia que hoje, naturalmente, nós teríamos cessado os profetas. E por que cessou? Está dizendo lá, ou por que cessou? Porque o Criador queria cessar para sempre? Não. Ele cessou porque o ser humano vem fazendo algo errado. E é isso que eu quero que vocês entendam. Entendeu? E que se pega o Novo Testamento, foi fatos apontados específicos que eram necessários saber para os dias de hoje, que nós não temos muito contato com o Criador. Entendeu? E Paulo tinha uma visão e os 12 tinham outra. Tá bom? Então, basicamente, para se entender é o seguinte, né? O que vocês têm como Antigo Testamento é dividido em Torá, em Rumash, primeiro livro. Dentro dele tem a Torá, né? Que é a instrução divina. Tem depois os profetas, e os profetas interpretam a Torá. Toda a situação prática, todo o texto escrito também aponta para a Torá. Os 12, também o que se chama de Novo Testamento, fazia o Mashiach, estava tentando ensinar como se pratica a Torá.
Já Paulo e os seus discípulos diziam que Mashiach, não, a Torá acabou, é o tempo da graça, a lei só serve para destruir as pessoas, a lei só serve para pesar, porque ali é um jugo. Essa era a ideia de Paulo e seus discípulos. Tá? Então a gente vai... Então esse ponto tem que estar bem claro. Né? Os 5 primeiros livros, dentro da Torá, todos os textos da Escritura em geral é para ensinar a Torá, até o que se chama de Novo Testamento, o que se chama de Antigo é para... diz que adulto, se chama Paulo, né? Os discípulos de Paulo é para ter uma mentalidade que adulou. Então é o seguinte, vamos lá, quando a gente for interpretar, o objetivo da Escritura é o objetivo de interpretar o que ela quer que a gente entenda da Torá. Por exemplo, quando nós pegamos aquele texto, não diz assim, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que ele quer dizer realmente? Você tem que tentar mandar o que? Para a Torá. Né? E a Torá, ela você tem que entender a subdivisão dela. Né? Então é o seguinte, a Torá, ela se divide em as 7 devarim, as 10 palavras, não é 10 mandamentos, tá? Os mandamentos, as leis, a ordenança e os estatutos. E tudo isso aplica-se, os quatro que eu te falei, que é os mandamentos, as leis, as ordenanças, os estatutos, interpretam os 10 mandamentos. Então, todas as escrituras, o objetivo central é os 10 mandamentos. O objetivo central é você praticar os 10 mandamentos. Então, como interpretar o Senhor meu pastor nada faltará? Simples. O Senhor meu pastor nada faltará, eu aplico a não roubarás. Por quê? Porque se o Criador é o seu pastor, nada te falta. Por isso que também está escrito, nada me dê demais para que eu me esqueça de ti, e nada me deixe faltar para que eu não roube. Também, ou seja, para que eu não deixe de praticar a Torá. O objetivo é, aquele texto é dizer que o Criador não deixa nada a você faltar para que você não venha roubar e você possa praticar a lei. Olha que interessante. Então o objetivo do texto, olha como é que eu aplico este versículo a um dos 10 mandamentos. Entendeu? O objetivo, toda a profecia é apontar para a lei, é apontar, entendeu? Alguém que vai quebrar a lei, alguém que vai cumprir a lei. Então esse é o objetivo dos profetas e dos 12. Já Paulo diz que a lei acabou. Tá? Então assim, basicamente para interpretar é isso. Então, por exemplo, se eu pego um texto que Lucas escreveu falando, por exemplo, o bom samaritano, ele quer naturalmente dizer que a lei não é boa, que os fariseus ficam pessoas engessadas. Você tem que interpretar nesse nível. Você não pode interpretar jamais que está falando bem da lei, porque quando você pega nas cartas de Paulo, em Atos Apóstolos, Lucas tem uma mentalidade paulina, Lucas não fala a favor da lei. Então, por exemplo, já se pega os 12, tudo você tem que interpretar a favor da lei. Quem quer falar que você tem que praticar a lei. Como, por exemplo, podemos pegar Yehuhana, João, por exemplo, diz que a lei vai até João, né? Você tem que interpretar que de alguma forma está ligado à lei de forma positiva, nunca negativa, senão se contradizeria. Tá bom? Então, sempre pensando, todas as situações práticas é interpretar a Torá, o foco da Torá é as 7 devarim, as 10 palavras, e a Torá se divide em 10 palavras, leis, estatutos, mandamentos e ordenanças. E esses 3 se aplicam a um dos 10 mandamentos também. E todas as situações práticas, as profecias, os provérbios se aplicam à Torá, tá bom? E os 12 também aplicam toda aquela situação prática, é uma lei que deve praticar, como você deve compreender a lei, entendeu? E já Paulo diz que a lei acabou. Entendido?